Prontinho, Azor, é com você agora. Pode? Eu quero saudar a todos na paz gloriosa de Cristo Jesus. Mas eu gostaria de falar aí uma notícia que talvez não seja uma das muito boas. Parece que eu estou olhando aqui no meu celular, ele não está carregando. E está me avisando que a bateria está fraca, mas estou ligando, mas não sei se vou continuar terminando aí. Se houver qualquer coisa, é defeito aqui do meu celular aqui, tá bom? Mas eu me alegro muito de poder aí, então, trazer uma palavra para o grupo aí. E para mim é um privilégio falar esse grupo, né? Eu me lembro aí uma ocasião, isso foi lá pelos anos 70, mais ou menos, que me convidaram, os Jovens da Verdade, era uma noite assim, muito especial aqui em São Paulo. E eu fui convidado, então, pelo Jaziel, pela Josafá, né? Falar, o Azor vai trazer a mensagem para nós aí e tal, lá no culto de hoje à noite. Foi um sábado, assim, e foi lá na Igreja das Perdizes. E era um encontro, assim, muito comentado, muito grande era o encontro. E me convidaram para pregar aquele dia lá. Mas eu tinha poucos tempos de convertido e eu estava só junto com o jovem ali, mas nunca esperava ser convidado para pregar num lugar tão importante como aquele, que era a Igreja das Perdizes, ficar lá perto do campo do Palmeiras lá. E é interessante que eu fui naquele culto lá e fui falar a respeito do colocar vinho novo em odre velho. Rapaz, mas não sei, eu fiz uma confusão naquele culto lá, que os Jovens da Verdade nunca mais me convidaram para pregar no culto deles de maneira nenhuma. Rapaz. Então, praticamente, eu fiquei... Eu nem sei o que eu falei naquele culto lá, mas eu falei acho que tanta coisa lá que eu não acabei falando nada, ninguém acabou entendendo nada. Então, o fato é que aquele foi uma decepção, eu calculo, de toda a turma dos Jovens da Verdade, porque eu confesso para vocês, me enrolei e não sabia nem o que falava lá. Mas parece que o negócio mudou com o tempo, né? Porque outro dia eu falei aí nos Jovens da Verdade, nesse mesmo clube aqui, nosso aqui, e agora o Wesley, que ouviu, agora me convidou outra vez, senão é que eu melhorei um pouco, né? Senão eu também não... Porque lá no Jovens da Verdade nunca mais foi convidado. Eu fiz tanta coisa errada lá que nunca mais me convidaram. Então acho que eu acertei um pouco agora. Então, o Wesley fez a coragem de me convidar outra vez. Aí tá bom, então agora vamos pregar nos Jovens da Verdade outra vez e dar uma palavra a vocês. Mas eu gostaria de deixar um versículo bíblico com vocês. E eu gosto muito desse personagem, desse versículo aqui, que é o José lá do Egito. Ele traz lições assim muito preciosas para nós, né? E tem uma palavra aqui, um versículo bíblico que está lá em Gênesis 49, 22. E essas palavras aqui foi justamente Jacó que falou. Jacó, quando ele estava assim se despedindo praticamente dos seus filhos, né? Ele trouxe uma palavra a cada um dos seus filhos. E essa palavra que ele falou, ele começou a citar os seus filhos e o significado, o que eram os seus filhos. E quando ele falou de Rubem, ele falou que Rubem é um... Como é que se fala? Rubem é uma... Rubem era
um jumento de fortes ossos. É interessante isso daí, né? Aí depois ele falou de Benjamim. Ele falou que Benjamim era justamente um lobo que despedaça. Falei, puxa vida, né? Benjamim é um lobo que despedaça. E depois ele falou de Judá, que era um leãozinho. Então ele foi citando assim uma palavra na família, eu achei uma palavra tão legal dele. E ele, cada filho dele, que era praticamente 13 filhos, né? E ele, 13 ou 12, acho que é 12 filhos. E então, cada um ele disse uma palavra, mas de José ele falou uma palavra interessante, que está aí, então, em Gênesis 49, 22. É nesse versículo, então, que eu gostaria de falar alguma coisa para você. Ele diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Interessante, né? Esta palavra que ele diz a respeito de José. José é um ramo junto à fonte. Eu achei muito interessante a história de José, né? Todos nós conhecemos a história de José e, principalmente, para quem eu estou falando aí, eu estou vendo aí pastores, né? Estou vendo gente aí que já tem uma formatura teológica, são pastores, né? Já estão pastoreando igrejas aí muitos anos. O Wesley aí é outro aí que já pastoreou uma igreja lá quase 18 anos. Então, falar para vocês é meio difícil, né? Eu confesso que fico meio tremendo na base quando começo a falar para esse pessoal todo aí, que é essa elite que eu estou falando aí, né? Para mim, vocês são uma elite, né? A gente vê o Josafá aí com esse vozeirão dele, com essa inteligência, vemos o Jaziel, Valtinho, né? Estou vendo aí o Eduardo Pellicer, aí, camarada que vive lá naquele seminário lá em Londrina, lá, quando ele chega no lugar, todo mundo levanta, né? Então, o negócio é demais para falar para vocês. Mas a história de José, então, todos nós conhecemos que José era um filho querido do pai. Os irmãos de José, todos tinham inveja dele, porque ele era um filho paparicado, era um filho amoroso do pai. Ele é um exemplo de vida, não fazia as coisas erradas. Então, praticamente, José era um filho querido do pai. Mas ele, com seus 11 irmãos, todos eles tinham inveja de José e queriam matá-lo. Então, eles vão matar o José. Agora, não tinha oportunidade, mas um dia que José estava lá em Dotã, que é um lugar lá mais ou menos 32 quilômetros longe, talvez da casa de onde estava Jacó, o fato é que eles viram José lá sozinho e falaram, agora vamos matar José. Então, partiram para matar ele, mas Judá conseguiu salvá-lo e vender. Deu uma ideia, em vez de matá-lo, vamos vender como escravo aí para esses medianitas, eles somem com eles. Aí venderam o José, então, lá. E José os medianitas levaram José, então, lá para a terra do Egito. Lá no Egito, ele foi vendido para Potifar. Depois, lá de estar na casa de Potifar, a mulher de Potifar se engraçou com ele. Como ele era um homem de Deus, né, sempre evitando essas coisas. Mas a mulher, um dia que não tinha ninguém lá no palácio, ele que era o mordomo do palácio, que tomava conta de tudo da casa de Potifar. Aí, quando ele entra na casa lá, que não tinha ninguém lá, a mulher de Potifar ataca ele e ele não quis ceder a ela e ela, então, arranca as vestes dele
E aí, ela começa a caluniar, então, a José. Ela faz uma calúnia que ela estava ali, que ele vê que ele atacou ela, e ela gritou, e ele correu, e ela segurou a veste dele e tal. Aí, isso daí contaram para Potifar, Potifar ficou irado, então prende a José lá no calabouço, manda jogar ele no calabouço, manda acorrentá-lo. E José, então, foi lá para a prisão. E, com isso, José ficou 13 anos lá na prisão. Lá na prisão, o padeiro e o copeiro têm um sonho lá, e ele adivinha o sonho dos dois, e o sonho deu certo. Mas ele chega para o copeiro e fala para o copeiro assim: olha, você vai lá na presença de Faraó, você vai ser reintegrado lá outra vez, lá no palácio. Mas você se lembra de mim? Porque eu não devo nada, não fiz nada, estou preso aqui. Aí o copeiro pega e sai, passa 2 anos e o copeiro nem se lembra de José. Mas aí acontece aquele sonho lá de Faraó que todos nós conhecemos, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, das espigas e tal. E o fato é que as vacas magras comiam as gordas, daí um pouquinho o Faraó acorda perturbado com aquele sonho que ele teve, mas ele pega no sono outra vez e agora vem o sonho da espiga de milho lá, né? Umas espigas eram robustas e outras mirradas, e outra vez as mirradas comendo as gordas. Aí Faraó acorda. Quando Faraó acorda, ele ficou praticamente perturbadíssimo. E queria saber o que é que aconteceu com ele, que aquilo lá não era normal na vida dele. Aí ele convoca os sábios, entendidos, os adivinhos, tudo que era gente lá, ele convoca todos eles lá para vir no palácio e interpretar o sonho dele. E ninguém conseguia interpretar o sonho de José, de Faraó. Aí o copeiro se lembra, né, do José que estava lá. Aí contou para o Faraó manda buscar José, e José vem e interpreta o sonho de Faraó, que justamente era aquelas, tanto das vacas como da espiga, era um significado só. Que no Egito haveria 7 anos de fartura e a terra ia produzir tanto alimento como nunca produziu em toda a sua história. E que depois ia ter 7 anos que a terra não ia produzir mais nada. E acontece que, então, que Faraó deveria fazer uma coisa, ele devia construir celeiros, devia pegar alguém que fosse entendido, uma pessoa que tivesse uma visão, que soubesse administrar, um bom administrador, responsável, que ele colocasse como gerente, para poder, então, tomar conta de todo o Egito, entendeu? Tomar conta de toda essa colheita que ia ter. E assim, então, o Egito estaria sendo poupado dessa fome que haveria na terra, porque isso que estava acontecendo no Egito, a terra, nenhum lugar ia produzir semente nenhuma, não seria mais alimento nenhum. Seria 7 anos de fome no mundo. E se no Egito, então, que agora ia ter aquela colheita com abundância, então agora que Faraó construísse os celeiros, achasse esse homem inteligente, construísse os celeiros, se preparasse para esses 7 anos de fome. Aí o que acontece? O rei chega e fala assim: poxa, mas na onde que nós vamos achar um homem tão inteligente como esse? Um homem que Deus fala com ele, que Deus revela,
Porque José falou para Faraó: eu não sei revelar o seu sonho, mas eu tenho um Deus que me fala para mim e eu vou falar para você o que vai acontecer. E aí, então, que ele fala para o Faraó a respeito dos 7 anos de fome e os 7 anos de fartura. Aí, então, o Faraó falou: o homem que tem que ser é você, então. Você que Deus fala com você, você que é inteligente, você que interpretou o sonho, tudo. Então, você vai ser esse homem. E colocou José como o homem mais poderoso do Egito. E falou: olha, ninguém vai fazer nada no Egito se não for pela sua ordem. Você só não vai sentar no meu trono, mas você vai administrar. Ninguém move uma palha no Egito se não for pela vontade sua. Você será o segundo homem, será o homem mais poderoso do Egito. Aí José, então, pegou José, botou num cavalo e disse, então, que na onde que José passasse, todo mundo tinha que se dobrar diante dele. E ele vestiu José com aquela roupa de rei dele lá, de príncipe e tal, e levou José, então, para que o povo conhecesse quem era o homem agora que eles tinham que obedecer e estar sob as ordens de José. Que coisa fantástica, né? Agora, José, então, ele foi esse instrumento de Deus lá na vida do Egito e na vida do mundo. Agora, um homem que é usado por Deus de uma maneira tão bonita como essa, a gente vê que José ele tem para nos ensinar lições muito profundas e lições boas. Porque a gente vê que na própria palavra de Deus, né, tem aí praticamente 12 folhas que falam a respeito de José. E tem 13 capítulos falando da vida de José. Então, José tem muitas coisas para ensinar para nós, para colocarmos em prática na nossa vida. Uma das coisas que eu gostaria de colocar assim, em primeiro lugar para vocês é que José ele era um ramo frutífero junto à fonte. Então, o que nós podemos aprender com José, e vemos a vida de José, as vitórias de José, o agir de José, conforme ele andava com Deus, a gente vê que quem está junto à fonte vence as tempestades da vida. Porque se existe uma vida que foi assim, praticamente atormentada, passou por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos assim que os irmãos queriam matá-lo, venderam como escravo, caluniado, jogado no calabouço. José ficou 13 anos na prisão, meu irmão. É muita coisa, 13 anos na prisão. Mas José nunca saiu da fonte. Por isso que Jacó falou, José é um ramo frutífero junto à fonte. Quem anda junto à fonte vence as tempestades da vida. Aí está um exemplo claro de alguém que ele nunca saiu da presença de Deus. E quem anda junto à fonte vence as tempestades da vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já passei por muitas tempestades. Muitas tempestades. Um dia eu estou aqui em casa, assistindo a televisão, eu sou santista, né? Estava assistindo a disputa do Campeonato Paulista aí, e o Santos estava jogando. Então eu estou aqui assistindo o jogo, que era o jogo final, para ver quem seria o campeão. De repente me deu um negócio em mim aqui,
era um negócio esquisito na minha vida que eu não sabia o que era. Eu chamei a Dela, falei, Dela, está acontecendo alguma coisa comigo que nunca aconteceu. Ela chamou meu filho e falou, leva o seu pai no pronto-socorro, vai ver o que está acontecendo com ele, que ele está acontecendo qualquer coisa. O final de contas, o que aconteceu comigo foi um infarto. E eu fui lá no hospital, fiquei jogado lá no corredor, numa maca, passei lá praticamente 2 dias jogado lá no meio das pessoas, deitado lá, infartado, e ninguém cuidava de mim. Ninguém fazia nada. E eu lá parado lá. Aí, de repente, a minha filha olhou uma senhora lá que estava apanhando do computador, ela pegou e falou, eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? Aí ela pegou e falou, pode, vem aqui. Ela pegou, foi lá, resolveu o problema lá para a doutora que estava sentada lá. Ela pegou e falou, olha, por que você está aqui? Ela falou, que eu estou com meu pai que está ali e tal. Falou, pega lá o negócio dele, eu quero ver. Aí ela pegou, olhou lá o papel lá que eu estava comigo. Ela pegou os exames que estavam comigo e falou assim, pô, esse homem já faz 2 dias que ele está infartado e ninguém faz nada com esse homem. Amados irmãos, na vida nós temos muitas coisas que desabam sobre nós. As tempestades da vida vêm. Nós estamos vendo aí agora essa coronavírus aí, essa Covid, o que está acontecendo. Muita gente, mais de 60 mil pessoas morrendo. Aí na nossa igreja, quantas pessoas estão aí na igreja já com a Covid? O pastor nosso já está internado. Porque na nossa vida, praticamente, nós estamos sujeitos a uma tempestade desabar agora na nossa vida. Quando nós cantamos aquele hino, que é o hino 126 do nosso hinário, que diz assim, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo a anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode desabar. Amados, eu estou conversando com vocês aqui, mas daqui a pouco eu posso estar dentro do hospital. Porque nós somos sujeitos nesse mundo, está aqui. E a gente vê que José era o homem, ele estava ali junto com o pai querido era o filho querido do papai, aquela coisa toda. De repente, José é jogado lá na mão dos medianitas, carregado para o Egito, chega no Egito caluniado e, de repente, cai numa prisão, joga numa masmorra, corrente ele lá, e ele fica acorrentado e passa 13 anos na prisão. Amados, eu não sei, mas tem gente que faz tanto tempo que está na tempestade. E, às vezes, a gente se desespera na tempestade. Mas, se a gente permanecer junto à fonte, a gente vence a tempestade, embora dure 13 anos ou mais. Eu lembro de um caso que teve aqui no nosso relacionamento, um camarada que era muito bom, um camarada líder, e, de repente, era uma família bem posicionada, uma família rica, e, de repente, esse líder da família morre de uma hora para outra, ele faleceu. E a família ficou praticamente sem saber o que fazer, porque era ele que era o mola-mestre da família, ele que tomava conta de tudo. De repente, ele morre. E essa família que estava lá em cima, tinham lá praticamente um apartamento por andar, coisa linda, tudo, gente bem posicionada, carrão e tal. E, de repente, ficaram todo mundo sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? O fato é que eu encostei as minhas mãos sobre o ombro da esposa, que agora já era uma viúva,
E eu falei para ela, eu sei que você está passando por uma tempestade muito forte. Eu estou vendo tudo que está acontecendo com você. Quero te falar, se você permanecer junto à fonte, você vence as tempestades da vida. Mas nunca saia da fonte, fique na fonte. Porque o que José ensina para nós é justamente isso daí. Quem está junto à fonte vence as tempestades da vida. Você pode ter tempestade agora na sua vida, você pode ter dissabores, você pode acontecer o que você, mas se você estiver junto à fonte, você vence a tempestade da vida. Olha o caso de José, 13 anos debaixo de uma tempestade. Amados, esses ensinamentos de José é que nos fortalece, porque às vezes a gente vê pessoas que não tem nem um mês na tempestade e já está desesperado, já não sabe o que fazer, vive chorando, quanta coisa. A gente precisa saber que quem está junto à fonte vence as tempestades da vida. O segundo ponto que José nos ensina é quem está junto à fonte nunca deixa de amar. Interessante isso daí. José estava passando por momentos agora de bênção na vida dele. Ele era o homem mais requisitado lá no Egito. Ele era o homem todo poderoso do Egito. E, de repente, a fome já bate no mundo todo. Então, todo mundo passando por aquele momento difícil, já sem alimento, sem nada. Mas, de repente, só no Egito que tinha alimento. E a fome bateu em toda a terra. E conforme a fome bate na terra, chega lá na casa de Jacó, juntamente com toda a família de Jacó, com todos os irmãos de Jacó. Jacó chama seus filhos e fala, olha, pega o dinheiro aqui, vai lá no Egito, vai comprar alimento lá, porque só lá que estão vendendo alimento. Não tem alimento em lugar nenhum, só lá no Egito. E os irmãos de José vai lá para o Egito, então, para buscar o alimento. Chega lá, na onde que é o supermercado aqui? Nós queremos comprar alimento. Na onde que vende alimento aqui? Eles estavam com o dinheiro no bolso, tudo já para comprar os alimentos. Não, aqui não é assim, não. Aqui tem um homem ali, e se aquele homem não autorizar, ninguém leva um quilo de arroz daqui, 1 quilo de nada aqui. Se ele não autorizar, não sai nada aqui do Egito. Tem que falar com ele lá. Ele é o homem que manda em tudo aqui o Egito. Aí os irmãos de José, então, vai lá, na presença de José agora, que era o homem todo-poderoso. Mas eles não reconheceram quem era José, porque fazia 22 anos que eles não viam José. Já era 22 anos que José estava, para eles, nem José não existia mais. E agora eles chegam na presença de José. E José olha aqueles irmãos dele, e José conhece todos eles. José olha na vida dos seus irmãos, olha no rosto deles. José vê aqueles aí, eles chegam ali e falam, não, nós viemos aqui comprar alimento, ver como que a gente vai fazer e tal. Foi se identificando com José. José tinha a oportunidade agora de ir às forras com os irmãos dele. Vocês me fizeram eu 13 anos na prisão. Eu sofri, fiquei acorrentado, fui colocado no calabouço, fiquei 13 anos preso por culpa de vocês. Agora chegou a hora de eu pegar e dar o castigo a cada um de vocês. José podia fazer isso com eles. Eles estão todos ajoelhados ali na frente de José. Sabe o que José faz? José olha para aqueles irmãos, encurtando a história toda, mas José abraça seus irmãos.
José se identifica com os irmãos. José falou para os irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam, eu sou José. Agora vocês vão fazer, ainda tem 5 anos, ainda tem mais 5 anos de fome na terra. Vocês já vieram aqui, mas ainda tem 5 anos de fome e vocês não podem passar fome. Vocês vão buscar a família de vocês, vocês vão para lá, traga a família de vocês. Eu quero arrumar aqui um lugar melhor que tem aqui no Egito. Arrumou a melhor terra para eles, porque eu quero cuidar de vocês, porque vocês não podem passar fome, vocês são a minha família, eu amo vocês. E acontecendo tudo isso ali, porque quem está junto à fonte nunca deixa de amar. Que bênção é isso aí. Por isso que a palavra de Deus diz lá assim, né, que está lá em João, capítulo 4, versículo de número 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diz ainda assim, mais ainda ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seus irmãos, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. José nos ensina que quem Acho que caiu. Acabou a bateria do Azor. Eu acho que sim, ele estava... O Joel está online e ele termina o sermão do pai. Não, ele tá online ainda aqui comigo. Deixa eu só ver aqui, passar uma mensagem para ele. Espera aí. Pode ser uma travadinha. Interrompe a gravação, Wesley. Tá.